Mais um documento super interessante para vos apresentar. Enquanto todos discutíamos se um juiz podia ou não anular uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, um outro documento mais discreto revelava algo que ainda não vos tinha mostrado. A 22 de julho, Domingos Simões Pereira foi formalmente notificado de um despacho de acusação provisória. Ou seja, enquanto acompanhávamos a guerra em torno da competência dos tribunais, o processo contra o próprio líder do PAIGC avançava mais um passo, praticamente em silêncio. Esta informação vem de um mandado de notificação emitido pela Promotoria junto do Tribunal Militar Superior no âmbito do processo número 1/2025, o mesmo processo relativo à alegada tentativa de golpe de Estado de outubro de 2025. E o mandado, é claro, manda notificar o dito suspeito Domingos Simões Pereira, através do seu mandatário Roberto Indequi, de todo o conteúdo do despacho de acusação provisória. No mesmo documento, são também notificados os suspeitos Daba Nawala, Alexandre Patrão Indi, Arribe Mfodi, Domingos Nhanque e Mário Midanassiga. É precisamente sobre este grupo de 5 homens e sobre a forma como o Estado guineense tem conduzido o processo contra elas que quero focar-me hoje, porque tenho nas mãos um documento extenso e detalhado. As contraalegações apresentadas pela sua defesa ao Supremo Tribunal de Justiça é resposta a um recurso que a Promotoria do Supremo Tribunal Superior interpôs contra o Acórdão 21/2026, aquele mesmo acórdão que já vos expliquei e que declarou a incompetência do Tribunal Militar Superior para julgar estes homens. Ou seja, além do despacho do juiz Mamadou Imbalo, que já analisamos, a tentar anular esse acórdão, existe agora também um recurso formal apresentado pela própria Promotoria Militar dirigido ao plenário do Supremo Tribunal de Justiça, pedindo que a decisão seja revertida. E a defesa, nestas contraalegações, ataca esse recurso por 2 vias completamente distintas, antes mesmo de discutir o mérito da questão. A primeira via é a ilegitimidade de quem recorre. Passo a citar o argumento central. A recorrente não tem legitimidade processual para interpor recurso para o plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por mais que o queira fazer. Por força do artigo 48, a linha I, do Código do Processo Penal, compete exclusivamente ao Ministério Público, junto do Supremo Tribunal de Justiça, interpor os recursos nos processos crimes. Quem por lei tem legitimidade para recorrer ao plenário é o Ministério Público junto da Câmara Criminal desta Suprema Corte e não a Promotoria de Justiça Militar do Tribunal Militar Superior. Ou seja, segundo a defesa destes homens, nem sequer importa para já se a Promotoria Militar tem razão quanto ao fundo da questão. Simplesmente não é ela quem tem o direito de bater a esta porta. Antes de continuar, e porque este processo tem tantas camadas, um pedido direto. Se sentem que este acompanhamento detalhado, documento a documento, vos dá uma visão que não encontram em mais lado nenhum, mostrem esse apoio com um like e uma partilha deste vídeo e de outros vídeos que já publicamos neste canal. A segunda via de ataque da defesa é ainda mais técnica e praticamente fecha a porta a este recurso por completo. As decisões da Câmara Criminal do Supremo Tribunal de Justiça, quando esta atua na veste de tribunal de recurso, como aconteceu neste caso, não são recorríveis para o plenário do mesmo tribunal. Só seriam recorríveis se a Câmara Criminal tivesse julgado em primeira instância, o que neste caso não aconteceu. Ou seja, mesmo que a Promotoria Militar tivesse legitimidade para recorrer, o que a defesa nega
Neste caso, este tipo de decisão simplesmente não admite recurso para o plenário. Penso que está claro. E há, nesta peça processual, uma cronologia de factos que considero chocante e que ainda não vos tinha detalhado com este nível de precisão. Prestem atenção. Os suspeitos, entre eles um brigadeiro-general, 2 majores, um adjunto promotor junto do próprio Tribunal Militar Superior e um civil, foram detidos em outubro de 2025 em locais diferentes, fora de flagrante delito. E só foram apresentados ao juiz de instrução para o primeiro interrogatório em maio de 2026. 8 meses depois, nesse primeiro interrogatório, a promotoria militar recorreu, ou seja, requereu, e o juiz decretou prisão preventiva, sem sequer analisar devidamente os pressupostos legais e sem que os suspeitos tivessem sido ouvidos e formalmente constituídos como tal, nos termos exigidos pela lei processual penal. E segundo a defesa, até hoje, passados 11 meses, continuam ilegalmente detidos. Há ainda um pormenor nesta peça que merece destaque especial, porque acrescenta uma camada nova àquilo que já vos mostrei sobre o juiz Mamadou Embalo. A defesa escreve que o juiz desembargador e o promotor adjunto junto do Tribunal Militar Superior são, na prática, da mesma categoria hierárquica e que foi nessa qualidade que Mamadou Embalo assumiu os processos destes suspeitos junto da promotoria do Tribunal Militar Superior, atuando, segundo a defesa, como promotor adjunto junto desse tribunal. Ou seja, o mesmo homem que mais tarde apareceria como juiz de instrução criminal a decretar a prisão preventiva e depois a tentar anular o próprio Supremo Tribunal, terá tido, em algum momento deste processo, um papel do lado de acusação e não do lado do julgamento. Se isto se confirmar, estamos a falar de uma mistura de funções que qualquer sistema judicial minimamente sério deveria proibir em absoluto. E a defesa acrescenta ainda outra irregularidade relacionada com a própria composição do Tribunal Militar Superior. Segundo as contra-alegações, os juízes que compunham originalmente este tribunal nunca se declararam impedidos, nunca houve qualquer vaga a preencher. E mesmo assim, foram substituídos por magistrados importados de tribunais civis, através de uma deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial. A defesa argumenta que esta competência nunca pertenceu a esse Conselho, mas sim ao Conselho de Ministros, nos termos da lei que rege a organização da Justiça Militar, e que esta substituição, sem qualquer base legal, criou, nas palavras da própria defesa, uma espécie de tribunal ad hoc, algo que a própria Constituição da Guiné-Bissau rejeita expressamente. Por fim, sobre o argumento de que estes crimes seriam da competência militar, a defesa é taxativa. Os crimes de alteração do Estado de Direito e de atentado contra o chefe de Estado estão previstos no Código Penal Comum e não no Código de Justiça Militar. Segundo o princípio da tipicidade, só são essencialmente militares os crimes exclusivamente tipificados nesse Código Militar. Todos os outros, mesmo cometidos por militares, devem ser julgados pelos tribunais comuns. A defesa termina pedindo ao Supremo Tribunal de Justiça 2 coisas muito concretas: que declare improcedente o recurso da promotoria militar por falta de legitimidade e de fundamento legal e que restitua a liberdade a estes 5 homens que consideram estar ilegalmente detidos há mais de 10 meses. O que este documento nos mostra, lido ao lado da notificação da acusação provisória contra Domingos Simões Pereira, é que este processo, o número 1/2025, continua a avançar em várias frentes ao mesmo tempo. Uma batalha sobre quem tem competência para o julgar,
uma batalha sobre a legalidade das próprias detenções e agora também um novo capítulo formal contra o próprio líder do PAIGC e do Parlamento da Guiné-Bissau. São fios diferentes do mesmo processo, mas todos eles, no fundo, fazem a mesma pergunta. Existe hoje na Guiné-Bissau um sistema judicial capaz de tratar este caso com as garantias mínimas que qualquer Estado de Direito exige? Uma pergunta interessante. Vou continuar a acompanhar de perto estas contraligações e a trazer-vos com rigor a resposta do Supremo Tribunal de Justiça assim que ela for conhecida. Até ao próximo vídeo.